Irmãos, graça e paz, muito boa noite. Primeiramente, nós queremos agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de podermos estar aqui, pregando a sua palavra bendita. Agradecer a Deus por esse conselho da nossa amada igreja, a IPLP, que tem nos dado a honra e o privilégio de poder pregar a palavra para a nossa igreja. Nós somos membros dessa igreja, então esses homens de Deus que o Senhor colocou na nossa vida tem sido uma bênção para nós. Queria agradecer nominalmente aqui ao conselho da Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, ao pastor Sivaldo, nosso querido pastor e professor, pela oportunidade de ceder o seu púlpito em que ele tem pregado de maneira intrépida a palavra do Senhor. E essa oportunidade que nos enseja um momento único, mas também é uma responsabilidade muito grande que nos coloca em uma posição de temor e tremor diante de Deus. E diante disso, eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, registrado em Mateus, no capítulo 2, dos versos 1 ao verso 23. Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 23. Assim nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos
e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Oremos. Soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque nós ouvimos tão grandes mensagens através da tua palavra santa e bendita. Nós te agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor não tem silenciado a tua voz para conosco. Ó Pai, nós queremos te rogar agora, nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam completamente cativos a Ti nesta noite. Que a nossa mente não se desvie para qualquer outro lugar, ó Pai. Que nós estejamos sedentos para aprender mais de Ti. Ó Senhor, nós te rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, ó Senhor. Porque muitas vezes nós desviamos os nossos pensamentos para as coisas que passaram durante uma semana, que muitas vezes foram uma semana atribulada. E nós muitas vezes temos a tendência a pensar numa semana que se iniciou, nos afazeres e nos cuidados de uma semana que sequer começou, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que esse momento é o momento que o Senhor fala conosco. Nos ajuda. É isso que nós pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós somos seres dotados de emoções e aspirações pessoais. Logo, nós não conseguimos ficar sem reação nenhuma diante das situações à nossa frente. As nossas reações, elas são extremamente necessárias para enfrentarmos as questões do nosso dia a dia, os desafios e as questões que exigem de nós uma decisão. Do contrário, nós seríamos como um barco sem vela, que ficaríamos maré me traz, maré me leva. Seríamos totalmente à deriva da vida. Um barco que segue sem rumo. E a maneira como nós reagimos às situações da nossa vida vai moldando o nosso caminho à nossa frente e vai mostrando quem nós somos, o que queremos e o que pensamos. Ou seja, as nossas ações e as nossas reações falam muito de quem somos na verdade, ou quem somos verdadeiramente. Meus irmãos, tem um personagem muito interessante chamado Meursault. Esse personagem é de um livro chamado O Estrangeiro. Esse livro foi escrito por um filósofo e escritor chamado Albert Camus. E esse personagem Meursault, ele é muito interessante, porque ele não tem absolutamente reação emocional nenhuma. E a vida de Meursault foi muito peculiar, porque no livro Estrangeiro é contado que Meursault perdeu a sua mãe. E no enterro da sua mãe, a única reação emocional que esse personagem teve foi de reclamar do calor naquele momento do velório de sua mãe. Ele não teve reação emocional nenhuma. Meursault, certa vez, teve um relacionamento amoroso com a moça, e a moça, preocupada com a sua apatia, perguntou: Meursault, você me ama? Ele disse: provavelmente não, porque ele não tinha sentimento nenhum. E ele era uma pessoa tão vazia de sentimentos que certa vez
o livro conta que ele numa praia ficou incomodado com o reflexo do sol em uma faca que estava incomodando seus olhos. Ele foi lá e assassinou uma pessoa. E ele foi preso por isso. E ele foi condenado à morte. E no momento do seu julgamento, ele não esboçou reação nenhuma. Ele estava completamente vazio de sentimentos perante tudo o que estava acontecendo em sua vida. Ele não sentia raiva, ele não sentia amor, ele não sentia indignação e sequer medo diante da morte. Meus irmãos, só existem duas maneiras de ser totalmente vazio de sentimento dessa forma como nós falamos desse personagem. Ou você é esse personagem dessa ficção, ou você tem algum tipo de distúrbio emocional que te causa duas situações emocionais que se chamam alexitimia e anedonia. Essas duas condições fazem com que você não consiga esboçar absolutamente reação emocional nenhuma. Você fica completamente apático. Você não reage absolutamente a qualquer estímulo emocional. Mas, diferentemente dessas condições, tanto na ficção como em condições emocionais que nós citamos aqui, o que nós vemos hoje em dia, principalmente, é que nós percebemos reações imediatas e apaixonadas das pessoas. As pessoas reagem absolutamente, apaixonadamente a qualquer estímulo. E perceba que a rede social é um ótimo termômetro para isso. Porque quando surge uma posição manifestada em uma rede social, basta alguém se posicionar na rede social que aparece logo uma manifestação, quer seja contrária, quer seja de apoio, ou até mesmo uma manifestação, uma reação de indiferença. Se alguém postar em uma rede social, eu gosto de abacate, outra pessoa diz, mas por que você gosta de abacate? Abacate nem é tão bom assim. Ninguém consegue ficar sem reagir a uma coisa que é colocada à sua frente. E nós vivemos na era da opinião. Então todos reagem de alguma forma a alguma coisa. Nós temos sempre uma reação diante de uma situação à nossa frente. E as nossas reações são compatíveis às nossas crenças e às nossas convicções pessoais. Invariavelmente é isso. Por isso, meus irmãos, nós queremos convidar a igreja a meditar sobre um tema: as reações diante do nascimento de Jesus. E, meus irmãos, no momento aqui que nós lemos do nascimento de Jesus, o momento que esse texto é narrado, a Judeia, que era um local perto de Jerusalém, cerca de 8 quilômetros, ela estava sob o domínio romano. E Roma, ela costumava colocar pessoas no comando das províncias que eram dominadas. Então, Roma colocou um responsável pelo governo da Judeia. Ela colocou um homem chamado Herodes. E a história conta que esse homem governou a Judeia com mão de ferro. E esse tipo de governança na história, não só de Herodes, mas na história de Roma governando aquela região, fez com que gerasse muito descontentamento e revolta. Aquela opressão, e aliada à corrupção dos líderes locais, porque os líderes locais judeus se aliavam aos romanos, e tudo isso causava um descontentamento e revoltas constantes. E com essas revoltas constantes, surgiram vários movimentos messiânicos rebeldes. Isso tudo por conta dessa insatisfação daquele momento político e social. E esse período aqui, que é chamado período interbíblico, que é um período de silêncio profético, é o intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse período aqui foi marcado por muitos conflitos. Um dos maiores conflitos foi as guerras macabeias. Então esse foi um dos grandes conflitos. E nesses conflitos, a expectativa maior das pessoas era a vinda de um Messias que os libertasse espiritualmente, mas sobretudo libertasse esse povo espiritualmente e
politicamente. Eles não esperavam apenas um Messias espiritual, mas um Messias que os libertasse politicamente. O povo já estava desesperado. O relato, meu irmão e minha irmã, aqui de Mateus capítulo 2, ele é uma sequência direta aqui dos fatos que são narrados no capítulo 1. Então ele é uma sequência direta. E ele fala aqui dessa sequência do nascimento de Jesus, de forma que nós vemos uma conexão muito clara entre o capítulo 1 e o capítulo 2. E perceba que no capítulo 1 nós vemos que Mateus está nos revelando que Jesus, descendente da linhagem de Davi, o rei, ele merece a honra real. E no capítulo 2, Mateus revela que ele recebe toda a honra real. Por isso nós vemos algumas reações aqui nesse texto. E do verso 1 ao verso 8 nós vemos essa primeira reação, a reação de indiferença. E quem são os indiferentes aqui que aparecem do verso 1 ao verso 8? Por incrível que pareça, os indiferentes aqui eram pessoas que conheciam as Escrituras. Os principais sacerdotes e os escribas. Ou seja, aqueles que eram os conhecedores da profecia, os religiosos de sua época. Eles foram os indiferentes, citados aqui no texto. E meus irmãos, eles demonstram uma total indiferença à revelação do nascimento de Cristo. Porque, observe uma coisa muito interessante. Eles foram chamados por Herodes. Eles apontam corretamente onde se encontra a profecia do nascimento de Cristo. Miqueias 5, capítulo 2. E a profecia diz exatamente onde Cristo nasceria, em Belém. E apesar disso, apesar deles terem conhecimento que o Messias nasceria em Belém, e eles terem essa revelação, eles não vão adorar o Messias, eles permanecem indiferentes diante dessa notícia. Meus irmãos, não só esse texto que eles apontam, mas certamente eles conheciam outro texto. Eles conheciam vários textos que revelavam o nascimento do Messias. Certamente eles conheciam o texto de Números 24, verso 17, que nos diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Meus irmãos, esses aqui que conheciam as profecias, sacerdotes e escribas, eles poderiam facilmente entender que a visita desses homens estrangeiros, vindo através de um sinal, poderia ser aquele momento que eles tanto aguardavam o nascimento do Messias, mas eles não tiveram absolutamente reação nenhuma. Aliás, eles tiveram uma reação: desdém. Eles desdenharam da maior notícia que apareceu na frente deles. A notícia que eles tanto conheciam através da letra da lei, agora estava totalmente materializada. O Messias aguardado nasceu. E o que eles fizeram? Ficaram indiferentes a essa notícia. Meus irmãos, nós vemos que no Novo Testamento essa atitude de indiferença ela é frequente. Porque nós vemos vários supostos conhecedores das Escrituras fazendo exatamente a mesma coisa. Muitos que conheciam as Escrituras, muitos que seguiam normas religiosas, que evitavam pecados específicos, eles tinham corações endurecidos, não tinham amor pelo Senhor, rejeitavam a Cristo, permanecendo totalmente indiferente a todos os milagres e ensinamentos de Cristo. De Cristo nós vemos no Novo Testamento homens que viram a Cristo realizando milagres, maravilhas na sua frente e não creram no Senhor Jesus. Uma atitude de total indiferença àquele que era o verdadeiro Messias. Isso nos mostra uma grande verdade, que conhecer a Deus não é apenas saber de Deus.
Saber que Ele existe, saber que Ele é poderoso, saber que Ele é santo, saber que Ele reina eternamente, isso até Satanás sabe. Isso é só ateísmo prático. Nada disso adianta. Conhecer a Deus não é só saber que Ele existe. Olha, existe um Deus. Meu irmão e minha irmã, conhecer a Deus é saber que Ele é Deus, é saber que Ele existe, é saber que Ele é poderoso, é saber que Ele é santo, saber que Ele reina eternamente. Mas diante de tudo isso, é obedecê-lo, é segui-lo, é honrá-lo, é amá-lo. Um bom livro de teologia pode fazer você saber quem é Deus. Mas uma vida piedosa e rendida diante de Deus pode te levar até diante dEle em salvação. Conhecer a Deus não é só saber dEle. Perceba que a indiferença aqui daqueles que conheciam as profecias, esses escribas e sacerdotes conheciam as profecias e eles ficaram em pé de igualdade com aquele que rejeitou absolutamente as profecias, que era Herodes. Eles estavam em pé de igualdade. A indiferença e a rejeição são a mesma coisa quando elas redundam exatamente na mesma ação. Nós vemos agora, a partir do verso 9, uma outra reação. Nós vemos a reação da adoração. Perceba aqui que o texto menciona homens que vieram adorar a Jesus. Mas quem eram esses homens? A gente não sabe, a Bíblia não cita esses homens. Inclusive, existem conjecturas dos nomes. É só conjectura. A Bíblia não cita os nomes. A palavra original aqui, no Novo Testamento, para mago ou magoi, que é da mesma raiz de magi, não é mago ou mágico no sentido moderno que a gente sabe. É sábio. Esses homens não eram mágicos, eles não faziam mágicas, mas eles eram estudiosos. E, no sentido mais restrito do que era um mago, ou de um sábio, ou um magi, eles eram astrônomos, ou astrólogos, quando astrônomo e astrólogo era exatamente a mesma coisa. Eles eram astrólogos do Oriente, eles eram estudiosos das estrelas. E nessa época, a ciência e religião estavam fortemente ligados. Esses sábios, eles observavam as estrelas, e eles eram observadores do céu, e eles viram o surgimento de uma nova estrela, e esse fenômeno teve um significado especial para eles. E, meus irmãos, diferentemente aqui da imagem popular que nós vemos nos cartões natalinos, a estrela aqui não era uma estrela reluzente com aquela cauda parecendo um cometa, não era isso. E desculpa se eu estou aqui estragando a imagem que você tem do cartão de Natal, mas não era assim. Era uma estrela sutil. E sabe por que ela foi identificada por eles? Porque eles eram estudiosos, eles tinham conhecimento astronômico. Então eles identificaram aquele fenômeno. E algo interessante porque nós temos algumas ideias equivocadas a respeito desse texto. Não só a respeito dessa questão da estrela, como se fosse uma estrela muito grande, que estivesse chamando praticamente eles. Nós temos algumas ideias que parecem que passam de geração em geração. Inclusive uma delas fala a respeito da quantidade dos magos, que fala que são 3 reis magos. O texto não cita aqui a quantidade deles, e muito menos que eles eram reis. O que Mateus 2, verso 1 cita eram uns magos, ou uns sábios. Talvez essa a associação seja feita por conta da quantidade dos presentes que foram levados. E outra coisa, eu vou estragar novamente essa imagem que você tem do cartão de Natal, tá? Não é certo que os magos visitaram Jesus na manjedoura. A manjedoura era um estábulo, um local
onde os animais comiam. Era um local que servia para a alimentação dos animais. Logo, manjedouro, um lugar de manjar, um lugar de comer os animais. Aquele local foi utilizado momentaneamente naquele nascimento de Cristo, porque todos os locais de hospedagem estavam lotados. Mas o que a gente pode verificar no texto é que quando eles foram visitar a Cristo, ele não estava mais na estrebaria, mas sim o texto, no verso 11, nos diz que ele estava numa casa. E nós vemos isso também por conta do cálculo que foi feito por Herodes na aparição aqui da estrela. O que Herodes faz? Ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, ele indica que nesse cálculo dele, Jesus deveria ter entre 1 ou 2 anos. E foi mais ou menos nesse tempo que os magos chegaram. E outra coisa muito interessante é que nos é dito que esses sábios, eles vieram do Oriente, eles vieram de uma terra distante. E era uma viagem longa. Uma viagem longa hoje é feita de uma forma muito rápida. Nós viajamos de um lugar muito longe, em horas, e às vezes um dia, um lugar extremamente longe. Mas aqui uma viagem como essa era feita até em meses, se não anos. E a região que eles vieram possivelmente é a região onde hoje é Irã, Iraque, ou seja, a região da Babilônia. Isso levou bastante tempo. Ou seja, quando eles chegaram lá para ver Cristo, eles já eram uma criança entre 1 e 2 anos. E algo muito interessante nos é apontado a respeito da região onde esses homens vieram, é como eles tomaram conhecimento dessa profecia a respeito do Messias. Quando nós vemos a região que esses homens vieram, nós podemos perceber um indício de como eles tomaram conhecimento da profecia a respeito do nascimento de Cristo, do nascimento do Messias. Porque quem também era da região da Babilônia, influenciou muito aquela cultura, foi Daniel. Então Daniel teve grande influência naquela cultura local. E os escritos de Daniel possivelmente foram preservados e estudados por outras gerações. E é algo possivelmente crido por muitos comentaristas que esses magos tiveram acesso a esse material. E algo interessante é que esse material dizia que nasceria ali naquele local um rei. E isso, meus irmãos, explica o porquê eles foram até um palácio, até o palácio de Herodes, porque na cabeça deles, onde é que estaria um rei? Onde é que um rei recém-nascido estaria? Num palácio. Só poderia ser ali um lugar onde um rei estaria. Por isso que eles foram até Herodes em primeiro lugar. Contudo, eles acharam verdadeiramente o rei. E diante de Jesus, eles tomaram a reação, ou eles tiveram a reação correta diante do rei. E diante da realeza de Cristo. Essa realeza não foi reconhecida, não pelo luxo que estava rodeando aquele menino, mas porque Deus iluminou aqueles homens naquele reconhecimento, e ali mesmo eles se prostraram ante o Rei Jesus. Eles se prostraram ante aquele que é o Rei dos judeus, aqueles que eles vieram verdadeiramente visitar. E eles trouxeram presentes dignos de um rei. Eles adoraram ao Filho de Deus. E meus irmãos, esses magos, eles prefiguram os povos gentios que um dia reconheceriam a Jesus e se tornariam parte do seu povo. Nós vemos que são pessoas de terras distantes, que se prostrariam ante ao Senhor Jesus, e o Antigo Testamento já apontava para essa realidade. Isaías, um profeta messiânico importantíssimo, ele escreve no seu livro com o mesmo nome, Isaías 11:10, ele diz: naquele dia
A raiz de Jessé estará como estandarte para os povos, as nações o buscarão e o seu lugar de descanso será glorioso. Povos de outras nações buscarão o Senhor Jesus. Eles foram os primeiros, prefigurando assim nações estrangeiras, povos gentios que se prostrariam ante o Senhor Jesus. Povos esses que nós fazemos parte, prostrados ante o Rei dos Reis. Meus irmãos, nós estamos meditando no tema reações diante do nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, nós vimos a reação de indiferença. Nós vimos agora a reação de adoração. Mas existe uma reação terrível, que vai do verso 13 ao verso 23, que é a reação do ódio e aversão. Ela existe. E nesse momento o texto narra um momento de grande tensão. E esse momento se inicia com o anjo instruindo a José a partir. O anjo diz para José: vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. E José faz isso. Ele vai embora. E ele espera até esse tirano morrer. E o texto nos diz que ele faz isso para que se cumprisse mais uma profecia. E Mateus fala da profecia que se encontra em Oséias, capítulo 11, no verso 1, que diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E meus irmãos, algo terrível acontece por conta disso. Herodes, quando percebeu que havia sido enganado, ele ficou furioso. Ele não aguentou ser enganado. Ele ordenou a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo, de Belém e os arredores. E ele viu isso de acordo com o tempo que ele tinha maldosamente calculado com os magos. Ele fez a pergunta de maneira asquerosa. Ele inquiriu, como se quisesse saber a respeito do menino Jesus. Mas, na verdade, ele queria fazer o cálculo de qual seria a idade do menino, para que ele pudesse matar a Jesus. Então, ele, para não ter o perigo de deixar Jesus escapar, ele subiu um pouco a idade. Olha, daqui para baixo eu vou matar todos os meninos, para não ter perigo de deixar ele escapar. E ele realizou uma das coisas mais terríveis narradas nas Sagradas Escrituras. E diante dessa situação terrível, Mateus cita mais uma profecia. A profecia de Jeremias, capítulo 31, verso 15, que dá um tom dramático para esse texto. E ela diz assim: diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existe. Herodes, ao ouvir sobre o nascimento do rei dos judeus, ele sentiu uma raiva, um ódio, ele agiu com hostilidade, mas ele também sentiu medo. Ele se sentiu ameaçado. Porque esse homem terrível, ele governava há décadas aquela região, mas ele era um conhecido por crueldade e paranoia. Para ter ideia de como ele era cruel e paranoico, e sedento por poder, esse homem foi capaz de matar a sua própria, dentre outras coisas terríveis que ele fez, ele matou sua própria mulher, ele matou seus filhos, ele acabou com toda a linhagem dos Macabeus, ele assassinava qualquer pessoa que ele imaginasse que pudesse ficar no seu caminho. Meu irmão, esse homem, ele não queria saber absolutamente de nenhuma oposição. Ele era um homem terrível. E ele, ao saber a chegada desse novo rei, que foi anunciado para ele, ele considerou isso uma ameaça. E ele planejou esse momento ardiloso. Ele fez um plano ardiloso para eliminar Cristo Jesus. E ele faz isso de uma maneira muito maquiavélica.
ele consultou os sacerdotes, os escribas, e ele queria identificar onde é que ele nasceu. Depois ele convocou secretamente os magos, ele calculou, ele sabe onde é que nasceu. Agora eu vou ver o tempo que ele nasceu. Ele até fingiu boas intenções. Olha, me diz, quando vocês forem lá, volta aqui e me diz onde ele está, porque eu quero adorar ele também. Eu quero ir adorá-lo. Meus irmãos, esse homem é a personificação do mais baixo e vil do que alguém pode chegar em nome do poder. Mas não só isso. As suas ações demonstram a que ponto pode chegar a oposição a Cristo. O plano maligno de Herodes, entretanto, não é apenas uma ação meramente humana. É parte dessa servidão que ele tinha ao plano de Satanás. Ele era um servo de Satanás, meus irmãos. Não nos enganemos. Porque nós sempre vemos alguém na história sendo usado para agir contra os planos do Senhor. Nós vemos na história Faraó tentando matar todos os meninos, dos quais Deus preservou a Davi. Inclusive numa história muito parecida com o texto que nós lemos. Nós vemos Amã, num texto que é citado em Esté, querendo matar, eliminar todo o povo judeu, utilizado por Satanás, no espírito de Satanás. Atalia, em 2 Reis, querem exterminar toda a linhagem do Messias. Atalia, filha de Acabe e Jezabel, tão ruim, tão perversa quanto seus pais. Todos esses usados por Satanás para empreenderem o mal. E nós não podemos entender de outra forma. Tais acontecimentos são obra do inimigo das nossas almas. Nós não podemos ver isso de maneira meramente humana. A oposição a Cristo não é uma coisa meramente humana ou apenas ideológica. É no campo espiritual, porque a palavra do Senhor diz em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne. E o final do texto diz, é contra forças espirituais do mal. E nós temos a tendência materialista a acreditar, isso é apenas ideológico. Eles não gostam dos crentes porque os crentes são diferentes. Não se engane, meu irmão, é uma ação maligna. Satanás luta contra a igreja desde sempre. Nós não podemos nos enganar. Satanás tem usado na história pessoas enfurecidas contra o Senhor Jesus Cristo, contra a sua igreja, que proclama o seu nome. E o texto nos diz aqui que Herodes morreu. E tendo morrido Herodes, o anjo dá uma outra instrução a José. Agora volta. Mas José toma conhecimento de que o filho de Herodes estava no poder, Arquelau. E ele teve medo. Ele disse, olha, o filho de Herodes pode ser tão mau quanto ele. E ele tinha razão de pensar dessa forma. Tanto que ele foi divinamente advertido em sonho, para que ele não voltasse ao mesmo lugar. E ele foi para um outro lugar, ele foi para Nazaré. E veja que coisa interessante. O texto nos diz que isso aconteceu para que fosse cumprida mais uma profecia, que nos diz, ele será chamado Nazareno. Você percebeu que são 4 profecias aqui? Agora, acontece uma coisa curiosa aqui, a respeito dessa última profecia. Porque ela não existe essas palavras, exatamente essas palavras, no Antigo Testamento. Na verdade, nós vemos que é uma interpretação que Mateus faz do texto de Isaías 11, verso 1. E o texto é o seguinte, do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. E o que nós vemos aqui é um jogo de palavras que Mateus faz com a palavra renovo e nazareno nos seus significados originais, ou seja, nas suas línguas originais. Renovo ou broto, originalmente em hebraico, é Nézer. E nazareno, originalmente, é Nazoraios. Então ele faz esse jogo de palavra.
Ele brinca com essas palavras. Então, esse Nazareno, ou esse renovo, é exatamente a Cristo que ele está fazendo menção. Ele está fazendo menção ao texto de Isaías, fazendo um jogo de palavras, dizendo que esse texto de Isaías faz menção exatamente a esse Cristo, a esse renovo. Mas o que fica evidente para nós aqui, em Mateus, é algo que ele já faz no capítulo 1. O que ele tem feito no capítulo 1 é ligado a Cristo às antigas profecias. Mateus, ele liga o nascimento de Jesus às antigas profecias, a fim de deixar muito claro de que ele é o cumprimento de todas elas. Mateus deixa absolutamente claro, Cristo é o cumprimento de todas as profecias. Ele é o rei, ele é descendente da raiz de Davi, ele merece adoração, ele é o Senhor. Ele está sendo adorado porque ele é verdadeiramente o rei. E todas essas profecias, inclusive, no momento que ele narra aqui no capítulo 2, ele reforça todos os acontecimentos com profecias sendo cumpridas exatamente naquele momento. Então ele mostra que o nascimento de Cristo não é algo aleatório, é o cumprimento verdadeiramente de profecias do Antigo Testamento. E meus irmãos, essa hostilidade que nós temos percebido, essa hostilidade contra Cristo, ela continua presente no mundo. E ela continua até hoje. Ela vem de diversas partes e ela se manifesta de diversas formas. Nós vemos desde perseguições severas até rejeições sutis. Nós vemos que em algumas regiões os crentes estão sendo presos e mortos. Nós vemos que em alguns lugares há discriminação no local de trabalho. Nós vemos que muitas vezes há discriminação ou rejeição até da própria família. Contudo, meus irmãos, essa perseguição nunca deve nos surpreender. Porque o próprio Senhor Jesus já nos advertiu. E as palavras de Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou. E a pergunta para nós é o seguinte: o que nós esperamos desse mundo que odeia o nosso mestre? Nós esperamos amor e aceitação? É isso que nós esperamos do mundo que odeia o nosso Senhor? Meus irmãos, certamente se nós estivermos caindo nas graças do mundo, nós não estamos pregando o Cristo bíblico, nós estamos pregando um Cristo conformado à vontade carnal das pessoas. Percebe que quando a pessoa que é muito conhecida no meio cristão se desvia e vai para o mundo, e ele começa agora a ser aquele cristão mundano, ele é logo recebido pelas pessoas que antes rejeitavam, e ele agora vira o crente modelo. Esse sim é crente. Sabe por quê? Porque ele é um crente amoldado ao mundo. É o crente que o mundo gostaria que nós fôssemos. É o crente que não condena pecado. É o crente que aceita absolutamente tudo que o mundo faz. É o crente que não prega Cristo. Porque pregar Cristo exige mudança de vida. E ninguém quer mudar. Diante dessa situação, surge uma reflexão para nós aqui diante da atitude das pessoas em relação a Jesus. Porque quando nós observamos a sociedade, nós vemos exatamente essas três principais posturas que nós elencamos aqui nessa noite. Nós vemos aqueles que são indiferentes, nós vemos aqueles que adoram, nós vemos aqueles que odeiam e se opõem a Cristo. Há quem reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador e viva em obediência a Ele e seus ensinamentos. Outros rejeitam a Cristo, e não apenas a Cristo, mas a igreja e qualquer ideia de cristianismo. Rejeitam veementemente. Há também aqueles que até se declaram cristãos, mas vivem como se Cristo não existisse. É como nós dissemos anteriormente, vivem uma espécie de ateísmo prático. É um cristianismo sem Cristo. Essas pessoas muitas vezes só buscam a Deus
em momentos de dificuldade, mas essas pessoas não moldam a sua vida conforme os princípios bíblicos. E, meus irmãos, uma coisa é certa: diante de Cristo, sempre nos é exigida uma postura, uma reação, e dependendo de como nós reagimos, mostramos o que o Senhor representa para nós. Se Ele representa para nós um Salvador, se Ele representa um inimigo, ou se Ele não representa nada. Diante de Cristo, sempre nos é exigida uma reação. E a nossa reação nos diz o que Cristo representa para nós. Nós tiramos algumas lições desse texto. Nós já fizemos algumas aplicações durante a nossa meditação, mas queremos frisar algumas agora. Em primeiro lugar, nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que a oposição a Cristo é uma realidade espiritual. E ela é motivada por algo profundamente espiritual. E essa oposição, ela existe de formas extremas ou de formas veladas. Elas existem de formas veementes ou de formas sutis. Mas nós devemos estar preparados em qualquer circunstância, lembrando que a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue. Nós não lutamos ideologicamente contra o mundo, nós lutamos contra o mundo espiritual. Nós não portamos uma bandeira, nós portamos a cruz de Cristo. A nossa luta é de joelhos e nós não podemos esquecer isso. Nós podemos nos posicionar e devemos nos posicionar. Somos crentes, mas somos cidadãos. Mas nós não devemos esquecer que nossa luta não é contra carne e contra sangue. Nós devemos lutar contra esse mundo espiritual que tem se posicionado fortemente contra o Senhor Jesus Cristo, através de Satanás, que tem arrebanhado tantos e tantos. E a rejeição da igreja, deixa eu só te contar uma coisa, não vai melhorar. A tendência é piorar. Porque importa que tudo isso aconteça para que o nosso Senhor venha glorioso nos buscar. Então nós não temos que ter medo. Nós temos que ter fidelidade e coragem diante de todos os desafios. Em segundo lugar, a indiferença nunca é uma opção. Nós vimos que a indiferença daqueles que conheciam as Escrituras, mas não reagiram diante do nascimento de Cristo, chama até a nós mesmos a refletirmos sobre a nossa vida. Porque conhecer a Jesus, saber dos feitos de Jesus, mas não se comprometer com Jesus é uma coisa muito perigosa. Devemos nos questionar: eu estou vivendo realmente como quem conhece a Cristo, ou estou vivendo uma formalidade religiosa apenas? Eu estou sendo de fato crente, aquele que crê, ou estou sendo apenas um religioso, que conheço? Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas não se rendem a Cristo Jesus. Isso não traz absolutamente benefício nenhum para você, meu amigo e minha amiga. Ouvir a mensagem do Evangelho sempre não te torna mais santo do que qualquer outra pessoa. Você já ouviu essa expressão, amigo do Evangelho? Pois a palavra de Deus diz o seguinte: se vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ou seja, se você tem compromisso com o Senhor, se você não tem compromisso com o Senhor, você não é amigo dele. Você é amigo do Senhor se você faz o que Ele manda. Então, não existe amigo do Evangelho. Ouvir a mensagem de Cristo e não se entregar a Ele é ser indiferente. E indiferença e impiedade, elas estão de mão dada. E elas vão juntos para o inferno. Isso deve nos chamar a atenção. Em terceiro lugar,
Se você verdadeiramente segue a Jesus, adore. Não resta outra coisa a fazer diante da majestade de um rei, senão nos atirarmos aos pés do nosso soberano Senhor e o adorar. O servo diante de um rei não reluta, ele não pensa duas vezes, ele se atira aos pés do seu Senhor, ele adora, ele quer o favor do seu Senhor. Então, se você segue ao Senhor Jesus, adore o Senhor Jesus em espírito, em verdade. Nós precisamos parar de tratar o Senhor Jesus como o nosso igual. Ele não é o nosso igual, Ele é o nosso Senhor. Nós tratamos o Senhor Jesus como o nosso igual quando nós não somos reverentes a Ele. Quando nós não temos amor ao Senhor, temor ao Senhor, obediência ao Senhor. Nós tratamos Ele como o nosso igual. Nós temos que parar com isso. Ele é o nosso Senhor. E diante de um soberano Senhor, um servo se atira aos seus pés. Senhor, me dá o teu favor. E é isso que a gente tem que fazer. Diante do rei, esses homens, sábios do Oriente, se prostraram imediatamente. E deram a ele a honra que um rei merece. E o que nós faremos diante do nosso rei? Ter uma atitude de altivez. Nós precisamos nos render ao nosso Senhor e nos prostrarmos ante a Ele como servos rendidos à sua majestade santa, santa e santa. Do contrário, nós não reconhecemos a Ele como rei. Se Ele é nosso rei, nós somos os seus súditos e os seus servos. Nós nos prostramos ante a sua majestade. Nós agradecemos a Deus pelo nascimento do nosso rei e que Ele, Jesus, seja glorificado eternamente. Amém. Vamos orar? Soberano Deus, nós te agradecemos pelo nascimento do teu Filho amado Jesus. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ilumine no entendimento dessa palavra. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude para que, diante dos desafios, ó Pai, que tem se agigantado diante de nós nesse mundo, nós não temamos, ó Senhor. Que nós tenhamos, ó Pai, intrepidez em pregar a Tua palavra. Que não nos acovardemos, ó Senhor, diante dos desafios, porque somos muitas vezes, ó Pai, covardes. Nós sabemos, ó Pai, que a perseguição tem cada vez mais aumentado, mas isso tudo, Senhor Deus, o próprio Senhor já nos disse que iria acontecer. Nos ajuda, ó Pai, a nos sentirmos, ó Senhor, honrados por sermos perseguidos por Ti. Ó Pai, nos ajuda, diante de tão grande desafio, que é ter um nome cristão. Pequenos cristos, que possamos ser referência desse mundo, sal e luz, que possamos levar o Teu nome às densas trevas do mundo. Nós te pedimos isso, pelo amor do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, fiquemos de pé.